boa noite para você que acompanha a nossa programação. Está começando mais um programa Vitrine. Hoje a minha conversa é com o violinista Eduardo Deloski, ele que atua aqui em Balneário Camboriú e região, tocando na rua, em eventos e tudo mais. Eduardo, primeiramente, bem-vindo ao Vitrine, boa noite. Boa noite, muito obrigado por me receber no seu programa. Eduardo, eu gostaria que você, porque o violino ele é um instrumento atípico, vamos dizer assim, na atualidade, né? Eu gostaria que você contasse então pra gente como você começou aí com esse instrumento, essa relação. Tudo começou quando eu ganhei um videogame. Se eu não tivesse ganhado o videogame, que não tem nada a ver com o violino, eu acho que eu não teria começado a tocar violino. Porque no videogame eu jogava um jogo que era o Guitar Hero. Eu me apaixonei por aquele jogo, eu ficava muito tempo jogando. Talvez o jogo tenha criado em mim uma sementinha da música, mas eu não gostava de guitarra. não era o que eu queria. Tipo, eu gostava de jogar o jogo, mas não achava legal, não tinha vontade de tocar guitarra. Aí, um dia, ainda jogando videogame, meu pai estava ouvindo uma música perto de mim, no rádio, e aí nessa música tinha um instrumento que esse sim me deu vontade de tocar, que era o violino. Aí eu decidi vender o videogame para comprar um violino, porque meus pais, tipo, eles tinham ralado bastante para me dar o videogame. Sim. Eu não queria que eles me dessem mais nada, né? Eu preferi vender o videogame para comprar o violino. Essa ideia já lá com 9, 10 anos? 9 para 10 anos eu tinha. E para aprender o violino? Aí para aprender o violino, eu não tinha professor nenhum, né, ao meu alcance, assim, nem condições de pagar também, né, porque eu era criança e também não queria fazer meus pais ter despesa nenhuma. Aí achei um curso gratuito de violão no bairro, fiquei 3 meses fazendo violão e como eu não gostava de guitarra, também não gostava de violão, quis parar e ficar estudando só teoria musical, que isso eu ia conseguir aplicar no violino quando eu começasse a fazer aula. Uhum. Aí, a partir disso, soube bastante teoria, assim, fiquei bem avançado na teoria, até chegava nos professores sabendo mais do que eles tinham me passado, porque eu tinha conseguido livros, né, e estudava sozinho. Na teoria musical eu fui mais autodidata do que aprendi formalmente as coisas, né? Eu fui atrás sozinho, assim, das teorias e tudo. E quando eu achei um professor, que era professor da igreja, eu consegui aplicar bastante coisa e eu avancei muito mais rápido do que se eu tivesse que aprender a teoria do zero, junto com a prática do violino. Aí eu fiquei, tipo, avancei bastante nesses 4 meses que eu fiz aula de violino, mas eu decidi parar, porque eu queria um pouco mais do que aquilo e achei que aquele professor tinha chegado no limite do conhecimento que ele poderia me passar, né? Aí eu queria achar mais e queria estudar mais o violino, mas acabei não achando nenhum professor que fosse acessível, né? Até tinha professores, mas não era acessível, era muito caro. Aí eu comecei a estudar sozinho, vendo vídeo no YouTube, fui descobrindo as pessoas que eu admiro hoje do violino, fui descobrindo nessa época, que eu fui atrás de referência. E aí eu fui vendo, nossa, é muito difícil, né? E acabei achando essas pessoas que eu admiro hoje do violino. E aprendi muita coisa observando eles, também tinha videoaula de violino no YouTube. Tudo que eu consegui pegar gratuito na internet e absorver, eu absorvi. Aí o tempo foi passando, acabei começando tocando na rua, né? Fui por um tempo tocar na rua. Aí, como agora tocando na rua eu conseguia pagar um professor, eu achei um professor bom, que ele me ensinou bastante coisa de técnica, postura, como segura direito para poder tocar melhor. Mas o tanto que eu, tipo assim, graus de violino que eu queria avançar, eu só consegui pular de graus sozinho. Né? Sim. O que eu queria, tipo, subir as notas ali, que violino não tem casa, né? Uhum. Eu queria chegar lá em cima e aí nenhum professor me passou isso. Eles só passavam como é que segurava, como é que o jeito, o ângulo certo, a postura que tinha que ter. Mas para chegar lá em cima foi a necessidade de tocar na rua as músicas que as pessoas gostavam, que fez eu conseguir chegar lá em cima, que é muito usado na música clássica, não na música popular. Então você passou bastante tempo observando, aí quando teve aí a necessidade de ganhar dinheiro com isso, você acabou indo para a rua, praticando quantas horas por dia e já trabalhando com isso? No começo, eu comecei a tocar na rua só um período, era mais ou menos 4 horas, só à tarde, meio-dia até as 4, 5 horas, assim. Depois o tempo foi passando, foi dando para pagar o curso, eu comecei a ter responsabilidade em casa também, fui precisando trabalhar mais tempo. Aí eu comecei a tocar de manhã também e de tarde, né? Aí eu comecei a pagar o curso, foi tendo condições de investir no instrumento melhor, porque às vezes não era também só questão minha, era questão do instrumento permitir chegar até aquele ponto, né? Aí eu troquei de violino, até o pessoal que me acompanha desde o começo viu que eu era outro violino, já teve 3 violinos desde o começo.
e eu estou nesse terceiro. Consegui fazer manutenção nele para melhorar ele, né? Tipo, fazer upgrade nele, colocar acessórios que vai fazer ele soar melhor, comprar cordas melhores, não as mais simples, né? E tudo foi melhorando o som que eu faço. Explica pra gente, pro pessoal de casa, por favor, quais os mistérios, vamos colocar assim, do violino? Você falou da postura, o jeito de pegar. É difícil, então, não é uma coisa tão fácil. Não é fácil. Se você não pegar, igual eu fazia no começo, sem a postura correta, é um detalhezinho que muda o som muito. Muda o som. Muda muito. Se você fizer diferente, tipo, em vez de pegar o arco na vertical, der uma inclinadinha de nada, já muda o som. Né? Aí tem vários detalhes que você tem que pensar tudo ao mesmo tempo. E é só a prática mesmo, muito tempo estudando e pegando uma coisa de cada vez, depois que aquilo ficar automático, pegar a próxima, senão tentar fazer tudo ao mesmo tempo não vai. E ele é chato tudo estudar por causa disso, porque é muita coisa e você quer tentar fazer e não sai, você precisa de muito tempo para estudar, né? E aí ele é difícil por causa da quantidade de detalhes que precisa para o som ficar bonito e o quanto demora para fazer a limpeza e ficar tudo quadradinho, certinho. Eduardo, a gente tem que fazer um intervalo bem rapidinho, mas antes de nós irmos aí para o intervalo, eu gostaria de saber se você poderia tocar um pouquinho pra gente, qual música você vai tocar e logo em seguida, aí, quando a gente voltar, a gente já explica um pouquinho sobre o teu estilo. Com certeza. Eu vou tocar Perfect, do Ed Sheeran. Essa é uma música romântica atual, né, que vai ficar muito linda no violino. Então tá, então você acompanha agora o Eduardo tocando um pouquinho pra gente, a gente já volta com o programa Vitrine. Eu queria saber se o mosquito da dengue já nasce infectado. Na verdade, o mosquito transmite essas doenças. Como transmissor, ele se infecta no meio ambiente e no próprio ser humano. Dali, ele picou o indivíduo, ele pode estar nesse momento também se contaminando se essa pessoa tiver uma dessas arboviroses, ou pode estar levando para aquela pessoa caso o mosquito esteja contaminado. Ele não nasce contaminado. Gostaria de saber se ele pica somente durante o dia. A Aedes aegypti tem hábitos diurnos. Então, dentro de casa, ele fica atrás da geladeira, atrás das cortinas, atrás do guarda-roupa. E ele prefere locais sombreados, escuros. Como rotina, como padrão, ele pica durante o dia, mas dependendo da necessidade e do ambiente, ele pode picar sim à noite. Qual a melhor forma de prevenção contra o mosquito da dengue? Somente com a participação popular, com a cooperação de todos, no sentido de cada um estar cooperando, monitorando o seu imóvel, conscientizando, ajudando a manter cada vez mais sob controle os depósitos com água, para que não sirvam de maternidade para mosquito, informando, divulgando, é que nós vamos conseguir vencer essa batalha. Renato Calef hoje nos ensinará a receita que você estava esperando. Com detalhes mais íntimos e essenciais de sua cozinha, hoje conheceremos... Minha receita secreta. Consumo responsável é minha única e melhor receita secreta. Para proteger nossos pescados e frutos do mar por muito tempo, é essencial consumi-los com consciência.
Conheça o site da Aliança do Cone Sul, parceria do WWF na América do Sul, para te ajudar a ser um consumidor mais responsável. Nos ajude a conservar os recursos pesqueiros e cuidar assim dos nossos mares. Estamos de volta com o programa Vitrine de hoje. Eu vou continuar a minha conversa com o Eduardo Deloski, ele que é violinista e toca esse instrumento aí tão antigo, já lá do século XVI, pelo que eu andei pesquisando, e aí faz eventos, toca na rua aqui em Balneário Camboriú e também na região. Mas eu terminei o bloco comentando sobre isso, o primeiro bloco, e eu gostaria que agora no segundo o Eduardo explicasse pra gente sobre o estilo dele, porque também não é aquela música totalmente clássica, né, Eduardo? É isso mesmo. O estilo que eu mais gosto de tocar, ainda não toco, na verdade, não é que eu mais gosto de tocar, é o que eu mais adoro ouvir, né? Que é a música clássica. Ela me chama muita atenção. Em busca de tocar música clássica, eu comecei pelo pop, porque como eu fui pra rua, eu ainda não estava no nível que eu desejava, ainda não estou, né? O nível de tocar música clássica é muito complexo. Eu comecei tocando pop, né? Aí aderi a esse estilo, vi que as pessoas tinham uma boa resposta, né? Davam uma boa resposta para música pop, música eletrônica. Aí eu fui pegando esse estilo e comecei a gostar. Até antes de começar a tocar na rua eu não gostava, né? As primeiras músicas que eu incluí no meu repertório eram algumas das antigas fáceis, né? Só preciso fazer uma observação, porque como vocês viram ele comentando, você foi tocar na rua, mas é mais fácil então tocar as músicas da atualidade, adaptar o instrumento para a atualidade do que chegar na música clássica, é isso? Sim, é porque as músicas clássicas são muito complexas mesmo, né? E as músicas de hoje são feitas para serem gostosas de ouvir, não tem nada de super complexo, né? É uma coisa bem agradável e se torna mais fácil de tocar. E aí hoje você ficou aquele tempo lá estudando em casa, sendo autodidata, como você mesmo comentou, foi pra rua e agora você trabalha na rua, mas também faz eventos, né? Conta um pouquinho dessa cronologia, quanto tempo cada período teve aí na sua vida? Sim, o tempo antes de eu ir pra rua, de observar e aprender observando, ele ainda continua, só que hoje eu observo detalhes que eu não sabia que eram detalhes até chegar onde eu estou hoje, né? Que eram coisas que eu olhava superficial. Agora que eu já sei bastante coisa, eu consigo enxergar outras coisas que naquela época eu não conseguia ver. E aí acrescentar, conseguir colocar, conseguir fazer, né? Então a fase de observar para fazer ainda continua até hoje, porque eu já passei por 3 professores e continuo autodidata ainda, né? Aprendendo coisas que não são formais do curso, né? Aprendendo informalmente, né? Coisas que eu aprenderia, mas que ninguém me ensinou ainda, né? Eu aprendi sozinho. Essa fase continua. Aí quando eu comecei a tocar na rua, foi automaticamente as pessoas vendo e querendo que eu tocasse em alguma homenagem para alguém que elas conheciam, que elas gostavam, ou tocar no casamento delas, num pedido de casamento. Elas gostavam, acharam que encaixava. E aí começou, a porta abriu automático, eu acabei entrando. E aí começou a fase dos eventos. Hoje eu faço casamentos, faço baladas de casamento, baladas de formatura, o evento todo, na verdade, né? 15 anos, aniversário, não 15 anos, normal. Vários eventos, existem vários setores, eventos corporativos, inauguração de loja, coffee break de palestra, muita coisa que o violino encaixa bem. Muitas portas se abriram para ti. Muitas portas. E é um instrumento romântico, né? Você mesmo já falou, eu pelo menos considero. Casamento, aniversário de 15 anos, que é uma data especial para as meninas. E como você se sente aí, né? Porque você, se for analisar a sua trajetória, já fez parte da vida de muitos casais, de muitas pessoas e com certeza eles lembrarão aí por muitos anos. Eu fiz ainda e continuo fazendo parte da história de muita gente, né? Mas na rua em especial aconteceram coisas que nos eventos às vezes é muito difícil de acontecer, né? As pessoas que estão passando ali às vezes estão com problemas na vida delas e não me escutar melhora, alguma coisa muda nelas, né? Até na rua mesmo teve a história de uma senhora, foi mais ou menos em 2015 que isso aconteceu. Eu estava tocando na esquina de um shopping que tem ali na Avenida Brasil, aí ela saindo desse shopping, ela me encontrou, ela e o filho dela ficaram olhando, eu toquei a música toda e aí quando acabou a música ela começou a chorar, né? Aí ela foi falar comigo, ela perguntou se poderia me dar um abraço, daí eu abracei ela, daí ela se desmanchou.
Um abraço. E aí ela disse que ia contar o porquê que ela estava chorando. É que naquela semana ela tinha descoberto que ela tinha câncer. E aquele dia ela tinha tirado para se distrair, tentar se distrair, mas ela não conseguiu. E quando acabou a minha música, ela lembrou que ela tinha câncer. Então ela tinha esquecido durante a música e aí ela conseguiu chorar, ela achou muito lindo. E essa foi a história mais marcante que aconteceu nesse tempo, né? Fora outras coisas bem legais que acontecem. Os moradores das redondezas gostam quando eu vou. Quando me encontram na rua, pergunta quando é que eu vou na esquina da rua deles, né? Que bacana. Você não tem um ponto fixo, então? Agora, no começo eu tinha. Agora eu achei vários pontos. Cada dia da semana eu vou em 2 lugares. Um de manhã e um de tarde. Aí as pessoas não... ninguém marca, né? Onde que eu vou. Aí eles encontram na rua, eles perguntam quando que você vai lá na minha esquina, né? Ou eles deixam cartinha e falam que é bom quando eu vou lá, deixam um bombom. Eles gostam mesmo. Até um senhor faz pouco tempo falou que quando eu vou, ele toca gaita, ele fica me acompanhando do apartamento dele. Sério? Ele devia descer para te ajudar ali, tocar junto, poxa. Pois é, aí muita gente, eu acabo fazendo bem para as pessoas e às vezes eu nem sei, né, na redondeza. Isso é bacana, se sente gratificante. Quando eles me contam, eu fico feliz, né. E você já dá aula ou ensina outras pessoas que têm esse interesse ainda não? Eu não ensino porque eu ainda acho que falta um pouco para mim mesmo. Senão eu já teria uma escola. Com tanto de gente que já pediu nesse tempo para fazer, eu já teria uns 50 alunos pelo menos. Mas no futuro, quem sabe? No futuro, talvez. A gente agora, infelizmente, está acabando o nosso programa, o nosso bate-papo estava muito bom, mas eu gostaria de deixar esse espaço agora no final para te colocar os teus contatos, as suas redes sociais, para o pessoal conhecer teu trabalho, quem sabe aí te contratar para alguma coisa ou te encontrar pelas esquinas por aí. Sim, para me encontrar pelas esquinas é só passear na Avenida Brasil, que eu vou estar lá todos os dias da semana. E as minhas redes sociais, tem o Facebook, que é violinista Eduardo Deloski, tem o Instagram, que é @eduardo_deloski, tem o canal no YouTube, Eduardo Deloski, e o Twitter também é igual ao Instagram, Eduardo_Deloski. Queria te agradecer mais uma vez por estar aqui participando com a gente, viu? Quero também dizer que o Vitrine está sempre aberto quando você tiver novidades, quem sabe uma escola de música, um CD, um disco, alguma coisa, né? Não sei como é que é essa área do violino, mas quem sabe, né, Eduardo? Sim, o pessoal está pedindo bastante CD, quem sabe já sai em breve. Eduardo, muito obrigada, viu? Eu que agradeço o espaço e muito obrigado mesmo. Finalizamos com qual música? É de Sheeran, Shape of You. Então fechou, você agora acompanha mais uma música do Eduardo e eu te espero na próxima semana aqui na TV Câmara, mais um programa Vitrine. Até lá!